então nós vamos dar início à nossa quarta aula do discipulado na Caserna, que é um material aí que nós estamos criando juntamente com os senhores. Então, não há nenhum problema fazer perguntas, não há nenhum problema depois a gente dialogar sobre as questões, né? Pelo contrário, as questões são importantíssimas para que o nosso conhecimento seja aprofundado. Então, não se sintam receosos, né? Pode se sentir em qualquer âmbito da caserna, menos diante do capelão, né? Pode perguntar sem nenhum problema, que isso não é ruim. Pelo contrário, a expressão da fé muitas vezes está nas questões existenciais que nós fazemos. Bom, então na primeira aula falamos sobre religião, falamos que religião é religar aquilo que está desligado, que nós estamos desligados de Deus, que nós não podemos nos ligar a Deus, porque nós somos finitos, sujeitos à morte, sujeitos ao pecado, ao erro, e que só é possível esse religar se Deus tomar a iniciativa de vir até nós. E a melhor e mais, do ponto de vista do conhecimento, a maneira mais amorosa e melhor que Deus poderia ter para se revelar a nós era se tornando como nós. E Deus se fez como nós, segundo a Bíblia, tornando-se homem em Jesus Cristo. Portanto, eu vou partir desse pressuposto em todas as aulas. Religião é Jesus Cristo. Religião não é batista, não é metodista, não é católico, não é espírita. Religião é somente Jesus Cristo. Na segunda aula falamos sobre a Bíblia como palavra de Deus e dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para que venhamos a conhecer a verdadeira palavra de Deus, não basta somente ler as Escrituras, mas nós precisamos de um toque do Espírito Santo de Deus que nos leva a Jesus Cristo e que, por sua vez, nos leva ao Pai. Portanto, o conhecimento de Deus na Bíblia se dá também de maneira trinitária, né? Nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito para a compreensão das Escrituras. Dissemos que para conhecer a Bíblia nós precisamos encontrar Jesus na primeira e última página dela, a despeito do fato de que Jesus só aparece no Novo Testamento, mas há uma série de coisas no Antigo que apontam para ele. Portanto, a história bíblica ela é toda estruturada, muito embora a Bíblia é o livro mais antigo que existe. Então, com tanto tempo de história, os autores conseguiram essa coerência e nós queremos basear na inspiração, na presença do Espírito Santo de Deus, para ter ideia do futuro da história. Somente Deus poderia ter inspirado esses autores. Terceira aula nós falamos sobre a natureza de Deus. Dissemos que Deus é Pai, Filho e Espírito, segundo as Escrituras, porque o Jesus revela o Pai, né? Ele tem digamos assim, o DNA do Pai, ele é o Filho do Pai. Portanto, ele também tem a sua natureza divina. E o Espírito Santo provém do Pai e do Filho. Portanto, cremos na Trindade. A Trindade é um ponto comum entre os cristãos, né? Tradicionalmente. Foi uma doutrina formulada por Tertuliano, muito embora ela tenha sérias bases e fundamentos bíblicos, né? Não como Trindade com esse nome, mas tem muitos fundamentos bíblicos que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e assim por diante. Dissemos também que os atributos de Deus causam problemas filosóficos, né? Essa foi a parte aí mais controversa da aula, né? Os atributos de Deus são onipotência, onipresença, onisciência, benevolência. Eu estou só fazendo um resumão, né? Esses atributos causam problemas, porque se nós pensássemos na onipotência, podemos pensar naquele paradoxo da pedra que já falamos. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele possa levantar. Dissemos que a resposta não é problemática para Deus, tendo em vista que tudo que Deus cria é criatura, e portanto está subordinado, é inferior ao Criador. O limite de sua onipotência é ele mesmo, então não há problema. Falamos também sobre o paradoxo da onisciência de Deus, e dissemos que, mesmo não refletindo sobre isso, a pergunta pela existência do futuro é paradoxal. Uma vez que futuro é aquilo que não existe, como é que nós podemos conhecer algo que não existe? E a pergunta, Deus pode conhecer o futuro, seria semelhante à ideia, Deus conhece os fantasmas, né? E o futuro ainda não existe para nós. No entanto, dissemos que biblicamente o futuro existe para Deus, na forma de promessas. Não sabemos como Deus conhece o futuro. Ele não é que nem aquele filme De Volta para o Futuro, que ele vai lá no futuro, vê o que acontece, volta no passado e vira um vidente. Deus é muito além disso, né? Isso aí é coisa da Grécia Antiga. A Grécia tinha a ideia de as divindades, né? Destino e sorte. A roda da fortuna para os gregos eram duas deusas, a deusa da sorte e a deusa do destino. Mas nós não cremos nisso, né? O destino pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Deus é que comanda tudo, né? Nada sai debaixo da sua cobertura, debaixo do seu poder.
não entendemos também como se dá o futuro. Portanto, qualquer tipo de teorização sobre o futuro é uma teorização humana e não teologia. É por isso que nós não vamos entrar em debate de predestinação, livre-arbítrio ou pré-ciência, porque isso não convém num ambiente, até porque cada um pode crer da maneira que quiser aqui, mas se nós pensarmos que o futuro é algo que pertence a Deus, dá para ser de qualquer lado, né? Deus é que está no controle do futuro, e para nós o futuro significa somente esperança, né? Esperança do cumprimento da promessa de Deus. Isso justifica porque na Bíblia todos aqueles homens falaram para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Ou seja, a esperança escatológica. O que é a esperança escatológica? Escatom significa fim. A esperança escatológica é a esperança do fim que Deus vai dar à situação de Israel. Depois a esperança escatológica de Israel, agora se os irmãos não souberem sobre isso, a gente pode conversar depois. Depois ela vai para os cristãos. Essa esperança escatológica, esperança do fim, do nosso fim, do fim da nossa vida, do fim da nossa história, do fim do mundo, do fim da existência. Então isso pertence a Deus. Só podemos conhecer o que Ele revelou. E o que ainda está misterioso, quem somos nós para tentar descobrir esse mistério sem a presença do Espírito Santo de Deus? Então é sempre um risco tentar interpretar o Apocalipse e querer dizer o que é cada um dos elementos simbólicos do Apocalipse. Sempre a gente vai para o barro quando tenta decodificar o Apocalipse. Tomem muito cuidado com isso. Mas enfim, a ideia é partir da simplicidade de Cristo, embora complexo, né? A gente quer alcançar a simplicidade de Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre a criação de Deus. Um outro atributo de Deus, para dar início nessa quarta aula, o outro atributo de Deus é Deus como Criador. Então Deus é Criador. A pergunta que eu faço aos senhores é: Deus cria a partir de quê? Eu vou abrir para os senhores. Dele mesmo, muito bom. O que os senhores acham? Do nada. Excelente, né? Deus cria a partir do nada. Né? O início da Bíblia, quando vocês abrirem aí, os senhores abrirem em Gênesis, no capítulo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O que esse texto está querendo dizer? No hebraico é Bereshit, Bará, Elohim, El Hashamai. O que significa isso? Bará, do hebraico, é criar do nada. Então, quando os autores bíblicos, os judeus, vêm dizer que Deus criou a partir do nada, eles põem um problema para os gregos. Porque até então os gregos acreditavam, como Platão, Aristóteles e os pré-socráticos, né, para quem gosta de filosofia, acreditavam que o mundo era eterno, a matéria era eterna, e a função de Zeus, ou a função das divindades, era dar forma, criar formas da matéria. Ou seja, aí a gente tinha uma ideia de Deus diferente da ideia de Deus, totalmente diferente da ideia de Deus cristã. Eles acreditavam no demiurgo. Demiurgo é uma divindade que faz as coisas materiais, que das formas do pensamento faz as coisas materiais. É assim que Platão acreditava. Mas nós não acreditamos em demiurgo, nós acreditamos em Deus. E Deus é criador dos céus e da terra. Portanto, é possível para Deus criar a partir do nada. E é justamente nisso que consiste o ato de criação de Deus. Deus não precisa se submeter lá, né, a afirmação do Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não, Deus não. Deus cria, Ele é criador. Nós não criamos. Deus cria a partir do nada. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus criou, inclusive, o tempo. Ele não está submetido ao tempo. Pode parecer besteira, né? Mas esse é um tema teológico muito importante. Os cristãos antigos chamam de creatio ex nihilo. Significa criar a partir do nada. Isso é uma coisa que a gente quase não discute, porque já está mais ou menos estabelecido no nosso pensamento. Mas aqueles que pensam que Deus é uma energia, que Deus é uma essência do universo, de alguma maneira, estão coisificando Deus, tornando Deus algo condicionado, algo sujeito à nossa existência. Por isso é necessário dizer que Deus é o Criador, Ele está para além da sua criação. A criação, embora ela revele, né, olhando para a criação, nós podemos falar sobre Deus, ainda assim,
a natureza de Deus é impossível ao nosso conhecimento. Se não fosse por Jesus Cristo, não conheceríamos absolutamente nada do Pai. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser o Filho, diz a Bíblia. Outra pergunta que eu queria fazer para os senhores é: quem estava presente na criação? Eu acho que isso é o que nos diferencia dos muçulmanos. Jesus. Quem mais? Espírito Santo. Então, eu não li desde Gênesis capítulo 1, depois os senhores leem, né? Os senhores já conhecem, eu creio. Se não conhecem, procurem ler, porque senão a gente ia gastar muito tempo na leitura do texto, a gente está com pouco tempo. Mas está todo baseado em Gênesis 1, Gênesis 2 e João capítulo 1, tá? Essa aula. Quem estava presente na criação? O Pai, o Filho e o Espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Cada um já estava ali fazendo, participando do ato de criação. A Bíblia fala que Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus estava presente. Isso nos diferencia da lógica muçulmana, embora nós respeitamos, né? Quem somos nós para dizer que eles estão errados? Mas, segundo as Escrituras, de acordo com o que Deus nos revelou por meio dos seus profetas, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes no ato de criação de Deus. Né? Porque os muçulmanos acreditam que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, antes da fundação do mundo, o que Deus estava fazendo? Nada. Ele estava ocioso. Né? Mas se a gente parte do pressuposto que antes da fundação do mundo Deus estava ocioso, nós temos em mente que o ideal, né? Ou que essa ociosidade seja algo melhor do que, do ponto de vista cristão, antes da fundação do mundo tinha Pai, Filho e Espírito Santo. O que três pessoas fazem? Se amam, se relacionam, dialogam, planejam. Então a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo precede a criação. Né? Então nós temos aí que esse ideal de unidade, não somente de individualidade, do próprio Deus. Né? Se o próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, por isso que nós vemos na Bíblia, não é bom que o homem esteja só, né? Porque a solidão, né? Esse solipsismo, a ideia dos antigos iluministas, que o homem, né, com a sua natureza racional, ele vai descobrir verdades eternas para toda a humanidade, já foi pro papo. A gente viu isso com as grandes guerras mundiais. Então, não é à toa que hoje, em filosofia, em sociologia, fala-se muito no desencantamento da razão. A razão não é tão boa quanto ela postulava ou pensava que era no século XIX. Eles achavam que a gente ia viver sem Deus, ia viver numa sociedade perfeita, e o ser humano ia ser, porque ele é bom, né, iria dar tudo certo. Mas a gente viu que a história mostrou exatamente o contrário. E por isso nós temos aí um amplo campo para dizer, olha, vamos voltar lá àquela velha opinião formada sobre tudo. Porque não é tão ruim. Deus cria por quê e para quê? Agora eu quero que os senhores falem. Vou pedir aí, por favor, que os senhores aí. Por que Deus nos criou? Para a sua glória. Em terceiro lugar. Terceiro lugar. Também. Em segundo lugar. Em terceiro lugar. Amor? Exato. Para nos amar. A Bíblia fala, não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. E ali nesse termo amar, aparece a expressão grega arché. O princípio de Deus é o amor. Então, a primeira razão de Deus para criar-nos foi com certeza o amor. Deus nos fez para nos amar e para se relacionar conosco. Em segundo lugar, para ser amado, né? E para que nós nos relacionemos com Ele. Quem ama quer ser amado, senão não existe relacionamento. Então, o Agostinho, o filósofo Agostinho, Santo Agostinho, dizia que Deus, antes da criação do mundo, né, Pai, Filho e Espírito Santo já amavam. Então, o amor transbordou.
Então a criação é fruto do transbordamento de amor, não da carência de Deus. Tem gente que fala, Deus não tinha o que fazer, Deus estava meio carente, precisava de uma companhia, foi lá e criou o ser humano. Não é nada disso, né? Nós não podemos colocar sentimentos e coisas humanas atribuindo a Deus, né? Muito pelo contrário. Deus, que era pleno amor antes da fundação do mundo, a fim de nos amar e se relacionar conosco, nos criou. Depois, deixa eu ver aqui. É bom sempre dar as bases bíblicas, né? Mas eu mando para os senhores esse versículo que fala aqui. Ele nos amou primeiro. Quem é? Se alguém souber aí, já nos ajuda muito, porque não estou encontrando aqui. Não fomos nós que o amamos, mas ele nos amou primeiro. O Google resolve isso aí em 2 minutos. Bom, então, Deus nos criou para nos amar. Deus nos criou para nos amar e para se relacionar conosco. Então, a finalidade do propósito, o propósito de Deus de criação, tem a ver com relacionamento, tem a ver com proximidade do ser humano. Deus criou o ser humano para estar próximo dele. Não é à toa que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Por que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Para nos amar e para se relacionar conosco. Se fosse somente para o adorar, ele poderia criar um anjo, né? Ele poderia criar alguém que fica lá adorando ele o tempo todo, mas ele queria gerar um relacionamento com a raça humana. Então, 1 João 4,19. Muito obrigado. 1 João 4,19, né? Não fomos nós que o amamos, mas é isso daí? Nós amamos porque Deus nos Isso. amou. Estou confundindo, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o fundamento da atitude, do ato criativo de Deus é o amor. O que significa ser criatura? Ser criado. Ser criado como? O texto de Gênesis, capítulo 1, fala que nós, Gênesis 1, 27, 1, 27, fomos, deixa eu ver, a cabeça hoje não está funcionando direito não. Façamos, 26, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus continua: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, em Gênesis 1, Deus dá a seguinte missão, já de início para o ser humano, né? Frutificai e multiplicai, enchei a terra e dominai. Ou seja, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, espera-se dele frutos. Espera-se dele, é óbvio que Deus está falando no sentido de procriação, mas também podemos trazer para o sentido de fruto espiritual, né? No sentido de produzir fruto do Espírito, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:22. Frutificar e multiplicar tem a ver com o propósito de Deus para a humanidade. E o ser humano, foi dado ao ser humano domínio sobre a terra. O ser humano, por ser criado à imagem de Deus, ele tinha duas características de Deus básicas: o amor e a autoridade. Né? E as duas estavam unidas. Aí o pecado, o que faz? Ele põe uma perversão, né? Separa o amor da autoridade. Aí vira autoritarismo e o amor vira paixão. E a gente esquece aquilo que estava na natureza de Deus. Deus, ele ama e Deus tem autoridade. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas tem a aula sobre o pecado que nós vamos falar sobre os argumentos que Satanás utiliza para convencer o ser humano. Então, voltando aqui, deixa eu ver como é que está o tempo. Então, ser criatura significa participar do amor de Deus, participar da graça de Deus. Ser criatura significa ser infinitamente abaixo do Criador,
E pelo fato de sermos infinitamente abaixo do Criador, não podemos sequer pensar sermos como o Criador. Toda tentativa do ser humano de ser o Criador torna-se o quê? Idolatria. A tentativa humana de ser o Criador é um pecado bíblico chamado idolatria. Mas não é só esse o pecado da idolatria. A tentativa humana de ser o mediador também é idolatria. A tentativa humana de ser o Espírito Santo também é idolatria. Então, toda confusão entre a nossa natureza e o caráter e a ação de Deus pode recair em idolatria. Por isso, na próxima aula, nós vamos falar sobre o que significa haver um só mediador entre Deus e os homens, né? E as implicações práticas disso para a nossa fé. Há muitas idolatrias evangélicas que nós precisamos cortar essas idolatrias se quisermos nos manter no caminho das Escrituras, né? Embora a nossa missão não seja desrespeitar ninguém, mas falar um pouquinho do que a Bíblia fala sobre determinadas coisas. Não é um desrespeito dizer Deus não é uma energia, ou Deus não é uma coisa. Porque quando nós transformamos Deus em energia ou em coisa, é nós que estamos desrespeitando a Deus. Nós estamos fazendo de alguém que pensa, que age, uma coisa, um objeto, que não pensa, que não tem vontade, que não faz, não é capaz de fazer as coisas. Então, temos que tomar muito cuidado com essas artimanhas aí, de transformar Deus em coisas. O que é a graça? É a pergunta que só não engana. A graça é o que Deus faz por nós sem a gente merecer. Então toda ação de Deus é fruto da graça de Deus. Nós merecemos ser criados? Nós merecemos ser salvos? Nós merecemos que o Senhor Deus, né, provasse o seu amor por nós, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, sendo nós ainda pecadores, morreu a seu tempo. Logo, muito mais agora, seremos por Ele salvos da ira. Merecíamos que Jesus morresse por nós? Merecíamos que Ele nos salvasse depois que nós fomos justificados? Jamais. Nada é fruto do nosso merecimento. Tudo é fruto da graça de Deus, né? Isso é do ponto de vista de Deus. Não estamos dizendo que a questão do merecimento seja ruim, não. Na lógica humana, ela é boa. Nós somos militares e acreditamos nisso. Isso é importante para a educação. Eu estou dizendo que do ponto de vista de Deus, nós não somos capazes de merecer algo de Deus, porque nós somos o vaso e Deus é o oleiro, né? Quem somos nós para acharmos que alguma obra nossa pode causar em Deus alguma surpresa? Pelo fato de Ele estar infinitamente além da nossa capacidade de compreensão, pelo fato de Ele ser tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós, pelo fato de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, nem mesmo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, embora Ele revele aos seus filhos, nós não somos capazes por nós mesmos de conceber a mente de Deus, que é o homem, né, para que compreenda o Criador. Quem somos nós? Portanto, é necessário que postulemos, que pensemos que tudo vem da graça de Deus, tudo vem do amor de Deus, tudo é fruto da misericórdia de Deus. Nós temos que pensar a criação do mundo não como Deus criando a pessoa somente para que ela o adore ou somente para ser servo. É verdade que somos servos de Deus, mas antes de sermos servos, somos filhos de Deus. Jesus chama os seus discípulos e diz o quê? Eu não vos chamo servos, porque o servo não conhece o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque eu compartilho com vocês, eu me relaciono com vocês, eu estou acessível a vocês. É isso Jesus falando para os seus discípulos. No nosso caso, é a mesma coisa. Os senhores não podem pensar que Deus apenas quer o nosso serviço e não o nosso amor, a nossa adoração, o relacionamento com Ele. Não adianta nada nós fazermos muitas coisas sem estarmos ligados na presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. É necessário que nós reconheçamos que nós nada somos. Lembra do primeiro versículo do discipulado? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. A palavrinha grega aí é kenosis, esvaziamento. Deus se humilhou, tornando-se igual a nós, vindo como nós. Portanto, nós temos o dever também de fazer o mesmo, né? De imitar aí aquilo que Deus fez por nós. Por fim, nós vemos aí, no ato de criação de Deus,
Deus mandou frutificar, multiplicar, dominar. E no capítulo 2, Deus fala que não havia homem para lavrar a terra, e Deus fez o homem do pó da terra, ou seja, com a missão de lavrar a terra, cuidar da terra. Então nós não somente temos que dominar a terra, não somente temos que frutificar, mas nós temos o dever de cuidar das coisas que Deus colocou em nossas mãos. É por isso que Jesus fala assim, olha, quando eu vier, será que eu encontrarei vocês espancando os seus servos? Como é que eu vou encontrar o ser humano? Não, nós temos que aprender a cuidar, a amar as pessoas, a nos relacionar com elas. Do ponto de vista militar, isso tem a ver com o nosso juramento, tratar com bondade o subordinado. Deus nos trata com bondade. Tratar com bondade o subordinado. Respeitar o superior hierárquico. Por fim, a gente vê lições aí na criação. Nada existe sem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, na Bíblia, o Logos de Deus é Jesus Cristo. Somente pode haver propósito e sentido naquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Logos, é o sentido, é a razão da nossa vida. A criação de Deus é boa. Deus criou tudo e viu que era bom. Deus criou o ser humano e viu que era muito bom. A criação de Deus é boa. Não há trevas na criação de Deus. Se os senhores perceberem em Gênesis capítulo 1, não há menção a Deus criar as trevas. No capítulo 1 não há essa menção. O autor está supondo que as trevas, é lógico que não do ponto de vista científico como nós falamos, mas que as trevas têm a ver com a ausência do Criador. A falta de Deus, a distância de Deus, é nisso que consiste as trevas. E na verdade o mal, o pecado, vem dessa falta de Deus. Então nós temos aqui Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam no princípio em relacionamento. Deus do nada criou o céu e a terra, informe e vazia. Deus diz, haja luz. A palavra de Deus é essa luz. Deus fez julgamento sobre a luz, viu que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, fez o firmamento, fez a terra seca, fez árvores frutíferas, fez luzeiros como sinais para governar o dia e a noite, e Deus ordenou a multiplicação do ser humano. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Que Deus não fez assim desorganizadamente, que Deus tem um propósito de criação. Ele nos cria para um propósito. Tudo que existe tem algum propósito da parte de Deus. Deus não joga dados, como diria aí o Wise, ou afirmaram o que ele diz. Mas Deus nos cria com um propósito. Qual que é o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós permanece sendo multiplicar, frutificar, relacionar-se com Deus, e exercer autoridade amorosa. Exercer autoridade amorosa. Que Deus abençoe. Espero que tenha sido, que tenha esclarecido. Alguma dúvida? Uns 2 minutos aí para tirar a dúvida. Alguma dúvida? Qualquer dúvida também, eu estou à disposição dos senhores, tá? Pode procurar aí o capelão, nós podemos conversar. Não sei se vou resolver a dúvida, mas nós podemos ficar em dúvidas juntos. Amém? Vamos colocar em pé? Pode ser, vamos colocar.